Esta moradora da Vila Santa Rosa teve dengue pela terceira vez e passou por momentos complicados de saúde. Dessa vez foi mais preocupante, porque eu tive vômito, diarreia e agora me deu tosse, eu estou tomando até xarope, estou com os peitos cheios. E dessa vez foi mais longa, começou dia 9 e estou até hoje ainda com sintomas. Disse que a maioria dos vizinhos não escaparam do mosquito este ano. Muita gente, os vizinhos de baixo, de cima, de frente, o casal aqui do lado. A dona Benedita com o seu Aparecido, a dona Neuza com o seu Aparecido também teve, a minha filha Maria Laura também teve. Segundo o Departamento de Saúde da Prefeitura, do dia 1º de janeiro até 4 de fevereiro, foram registrados 385 casos de pessoas com dengue e casos descartados até agora são 270. Mas de acordo com a doutora Joana, esse número vai aumentar. Se você olhar em termos de casos suspeitos, a gente já notificou mais de 900 casos. Então é uma quantidade muito grande, tem muitos que ainda estão aguardando exames ou confirmação. Muitos casos a gente já está fechando por critério clínico epidemiológico. Às vezes a pessoa vem com suspeita, na hora que chegou o dia de fazer o exame, que é no 7º dia, já melhorou. Então a gente fecha o caso como confirmado, porque às vezes tem 3 casos na família e tal, então a gente já pode fechar mesmo que não tenha o exame. E uma parte deles tem o exame negativo, que pode acontecer sim um falso negativo, então a gente confia mais quando é positivo no exame. Quando é negativo, pode ser um falso negativo, porque é uma característica do próprio exame. A gente dosa a resposta do organismo para o vírus, e aí nem todo mundo responde da mesma maneira. Então pode ser que o IgM, que é o que a gente dosa, não chegue ainda nos níveis que o exame detecta, mas tem dengue. Então mesmo os negativos podem ser dengue. Então é uma epidemia, lógico, de grandes proporções, bem intensa mesmo. Diz que é muito importante as pessoas com sintomas da doença procurar a rede básica de saúde para passar por avaliação médica e assim fazer a notificação que é enviada ao Ministério da Saúde. Na UPA, a gente faz o atendimento de emergência dos casos graves, mas o atendimento completo com notificação é nas unidades básicas de saúde. Então o principal é ir nas unidades básicas de saúde. Então começou com sintoma, não precisa procurar a unidade imediatamente. Então a pessoa pode ser medicada em casa, por exemplo, se tiver febre, com dipirona ou paracetamol, evitando os anti-inflamatórios. E daí no dia seguinte ou na segunda-feira procurar a unidade básica de saúde ou a unidade sentinela, que está funcionando lá no NAR da Vila Lambari, das 18 às 22 horas. Então lá é feita a notificação e são solicitados os exames, né, que não é imediato. Então, eu já falei da sorologia. Sorologia a gente colhe depois de uma semana de sintomas, né? E no meio da semana tem um exame que é o hemograma, que ajuda a gente a acompanhar a chance de ter alguma complicação daquele caso e tudo mais. E hidratação, que vale para todo mundo. Então começou com sintoma de febre, nesse momento em Mococa, que muito provavelmente é dengue, porque é o que tem mais circulado de doença febril, é já começar a fazer uma hidratação, que pode ser beber água, em quantidade grande. Conforme o peso da pessoa, varia de 3 a 5 litros de água. Então, uma pessoa do meu tamanho, uns 3 litros, se for do seu, vai ser 4, 5 litros. Então, conforme o tamanho da pessoa. Mas assim, se já aumentar a ingesta de água, assim que tiver suspeita, a gente já reduz muito a complicação. Então, o foco principal em termos de tratamento é a hidratação. E que, lógico, se a pessoa estiver vomitando, aí sim vai ter que procurar uma unidade, eventualmente a UPA, se for fora de horário, para ser medicada de forma endovenosa. E daí a gente faz essa hidratação na veia e aí consegue melhorar essa hidratação. Hoje teve início nos bairros da Vila Lambari e Santa Rosa a nebulização com inseticida que mata o mosquito transmissor da dengue. Mas a doutora explica que essa ação não significa acabar com o inseto. Foi disponibilizado. O Ministério da Saúde mandou para o estado de São Paulo uma quantidade muito pequena. Então não são todos os municípios que vão ter o inseticida para fazer essa nebulização. Mococa entrou como município prioritário justamente porque a gente já tem muitos casos notificados no sistema. Então é isso que define a prioridade do município. Então nós estamos com muito caso e aí isso elencou Mococa como prioridade, mas não tem a
quantidade que a gente gostaria. Então, é uma quantidade ainda pequena e mesmo que fosse uma quantidade grande, o inseticida ele não resolve, ele não é a solução dos nossos problemas, tá? Ele vai ajudar, porque se a gente tem formas adultas do mosquito, da fêmea, transmitindo o vírus e a gente mata aquele mosquito, é um mosquito a menos transmitindo. Então a gente vai em regiões que a gente sabe que tem transmissão confirmada. Então agora a nebulização a gente vai fazer ali nos bairros da Vila Lambari, Vila Santa Rosa e Nenê Pereira Lima, só que a gente não vai nebulizar o bairro inteiro, então às vezes cria uma expectativa que vai no bairro todo, porque a quantidade que a gente tem não dá para tudo. Então que critério que a gente usou? A gente vai priorizar, porque estão começando as aulas, então ainda não começou a transmissão dentro das escolas, então a gente vai priorizar escolas e as unidades de saúde. Então nesses locais e nas casas próximas vai ser feito esse trabalho, né? E a gente também está intensificando o trabalho de limpeza e de controle de criadouros nessa região. Mas a epidemia está na cidade inteira. Então, assim, o inseticida não é, vamos dizer, a solução, mas nesse momento, lá naquela região, ele vai ajudar a gente sim. Destaca ainda a importância de cada pessoa contribuir com o trabalho da equipe de controle de endemias e não deixar em casa criadouros do Aedes aegypti. E a gente não vai conseguir controlar o mosquito sem a participação de todo mundo. Então é de cada um e de todos, né? Tem que ser todo mundo, não dá para ninguém tirar a sua responsabilidade, mas assim, a responsabilidade é de todos. Então tem que fiscalizar a sua própria casa em primeiro lugar, procurou em todos os locais, conversa com o vizinho primeiro. A gente está tendo muita reclamação, claro, porque está tendo dengue, as pessoas estão adoecendo, então é justo que tenha reclamação, mas a prefeitura não vai conseguir estar onipresente em todos os lugares, então a equipe tem um limite de atender a todas essas reclamações. Mas a gente pode tentar conversar com o vizinho, olha, essa piscina está suja, a gente está vendo que tem criadouros no seu terreno, e aí tentar, e isso muitas vezes resolve, sem chegar brigando, porque se a gente chega brigando, aí a conversa já acabou, aí não tem mais diálogo, mas em alguns casos dá para resolver conversando, então a gente pede para que as pessoas tentem conversar primeiro antes de fazer uma reclamação e tudo, porque nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo isso. A dona Lúcia gostou de saber que a rua que mora está sendo nebulizada, porque ficar com dengue não dá. Com certeza, que é muito ruim, misericórdia, é muito preocupante.